Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos os benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do nosso projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 129 do nosso curso de Matemática Básica. Até a aula passada aí nós estávamos estudando função do segundo grau e hoje nós vamos revisitar o assunto funções, né, que é a nossa outra playlist. Nós mantemos a numeração das aulas, mas vamos para a playlist funções, que nós vamos estudar alguns outros conceitos, que são conceitos gerais sobre funções, que vão ser importantes para nós darmos prosseguimento e estudarmos as outras funções que nós pretendemos daqui para frente, tá ok? Em particular, na aula de hoje, nós vamos estudar aí funções que têm definições aí com mais de uma sentença, né? Por enquanto, todas as funções que nós vimos, nós tínhamos apenas uma sentença definindo aquela função, apenas uma lei de formação. Por exemplo, uma função do primeiro grau, f de x igual a ax mais b. Então, ao longo de todo o domínio, ela se comportava dessa forma, ax mais b, ou seja, era uma reta, né, ao longo de todo o domínio. Ou então uma função do segundo grau, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, também uma parábola ao longo de todo o domínio, né? Agora nós vamos estudar funções em que ao longo de uma parte do domínio ela tem uma lei de formação, em outra parte tem outra, eventualmente em outra parte tem outra, enfim. Existem duas ou mais formas aí, né? Duas ou mais leis de formação em que essa função é definida ao longo do domínio. E isso vai ser muito importante para dar prosseguimento ao nosso curso. Como de praxe, pessoal, esses assuntos aqui, nós vamos trabalhar através de exemplos, tá ok? Nós vamos explicar para vocês como é que funcionam aí essas funções definidas com mais de uma sentença. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de comentar com vocês que nós trabalhamos com um exemplo de funções definidas com mais de uma sentença na nossa aula 115, parte 2, no finalzinho desta aula, para a tabela de imposto de renda, no exercício que nós fizemos naquela aula, tá? Então, voltem para esta aula 115, parte 2, né, que está dentro do assunto nossa playlist Função do Primeiro Grau, e lá vocês vão ver uma função que nós acabamos definindo lá, mas lá nós não explicamos com tanto detalhe como nós vamos explicar hoje aqui. Vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Aqui nós temos uma função de R em R, né, domínio contra domínio reais, e a lei de formação dela é a seguinte: f de x é igual a menos 2 se x é menor do que zero, e 2 se x é maior ou igual a zero. Então ela é função constante em toda a reta. No entanto, as constantes mudam, né? Exatamente a origem é o ponto em que existe essa mudança. E vamos ver como é que vai ficar graficamente, pois graficamente é a melhor forma que nós temos para analisar esse tipo de comportamento de funções definidas por mais de uma sentença. Bom, então vamos ver aqui, pessoal. Aqui está o nosso eixo cartesiano, né? Então o f de x é menos 2 para x menor do que zero. Ora, então para x menor do que zero, o f de x é menos 2. Então está aqui, menos 2. E para x maior ou igual a zero, o f de x é sempre 2. Então está aqui. F de x é sempre 2 para x maior ou igual a zero. Aqui está o zero, né? Que é a nossa origem. Então observe que a nossa função ela tem apenas duas imagens, né? Todos os pontos à esquerda da origem, eles têm por imagem o valor menos 2. E todos os pontos à direita têm por imagem o valor 2. Em particular, a origem tem por imagem o valor 2 porque para x maior ou igual a zero, a função vale 2, tá ok? Então observe que é uma função, pois todos os elementos do domínio possuem uma imagem. No entanto, existe aqui uma quebra, né? Existe um salto aqui, em que a função estava indo por esse caminho aqui, né? E de repente ela pula, né? Ela pula e vem por esse caminho. Isso aqui em matemática, esse tipo de pulo aqui, digamos, né? Estou falando de maneira sem muito formalismo. Esse tipo de pulo aqui, esse tipo de salto no gráfico de uma função, nós chamamos em matemática de descontinuidade. Então existe aqui uma descontinuidade, existe uma quebra, né? Então, quer dizer, nós temos que tirar o lápis, né, do papel, né? Ou no meu caso aqui, tirar o giz da lousa para desenhar essa função. Eu não consigo vir na função caminhando aqui e de alguma forma vir para cá. Não, eu tenho que tirar o giz da lousa e continuar aqui, né? Porque se eu traçar uma continuidade de pontos aqui, eu não vou ter uma função daí, né? Não posso traçar esses pontos aqui. Então é isso. A título de curiosidade aqui também, qual é o nosso conjunto imagem aqui, né?
A imagem dessa função é somente o menos 2 e o 2. Né? Então a imagem é formada apenas por dois elementos, que são o menos 2 e o 2. Bom, como de praxe aí, pessoal, nós vamos complicar um pouquinho. Então nós vamos ter agora aqui a função g, com domínio e contradomínio em R também. E a lei de formação da função g é a seguinte: g de x é igual a x, se x é menor ou igual a zero. E menos x mais 3 se x é maior do que zero. Note que as duas funções aqui são funções do primeiro grau. No entanto, são funções do primeiro grau com fórmulas, né, com leis de formação diferentes. Né? Aqui o nosso a é 1, o nosso coeficiente angular é 1, e o nosso coeficiente linear, o b, é 0. Aqui o nosso a é menos 1 e o nosso b é 3, né? Pensando na função na forma ax mais b. Bom, então nós temos que pensar em dois gráficos diferentes. Um para x menor ou igual a 0 e o outro para x maior do que 0. Então, até um determinado momento, que é o 0, o gráfico vai ter um determinado formato. A partir de um certo momento, o gráfico tem outro formato. Aqui vocês já podem perceber que para fazer esse tipo de exercício, para poder esboçar esse tipo de gráfico de funções definidas por mais de uma sentença, é importante vocês terem bastante clareza, né? Saberem desenhar bem cada um desses dois gráficos, tá ok? Então se vocês tiverem dificuldade em desenhar cada um desses dois gráficos separadamente, né, sem ser em intervalos restritos, então eu recomendo que vocês voltem a aulas anteriores, em particular nossa playlist sobre função do primeiro grau, que vocês têm que aprender primeiro como é que esboça esse tipo de gráfico aqui. Caso contrário, não é possível nós pularmos, né, irmos para esse conteúdo sem que se tenha uma base boa na parte de construção de gráficos elementares aí, tá ok? Bom, então vamos lá. Então, da mesma forma, nós desenhamos o nosso eixo cartesiano, né? O eixo XY e o eixo X, né? E aí nós fazemos o seguinte, nós podemos fazer uma tabela da mesma forma que nós fizemos com os gráficos anteriormente, né? Aqui nós temos o y, que é o f de x. Então vamos calcular para alguns valores de x. Bom, como o zero é o nosso divisor de águas, vamos calcular a função para x igual a menos 1, ok? Que é um ponto antes do zero. Vamos calcular para x igual a zero, ok? E vamos calcular para x igual a um ponto maior do que zero, no caso x igual a 1 também aqui, ok? Bom, eu deixei um espaço ali de propósito. Eu vou colocar de novo zero aqui, por quê? Pelo seguinte, nós vamos calcular para zero, mas utilizando esta função de baixo aqui, ok? Porque essa função ela não vale para zero, é apenas para x maior do que zero. Mas é interessante nós calcularmos no zero, supondo que ela valha também no zero, para que nós saibamos onde começa essa função. Nesse sentido é útil, ok? Então desde que essa função permita que seja calculada, pelo menos, no zero, é importante nós fazermos, tá ok? Então calculamos também no divisor aqui, no ponto que divide as funções, nós calculamos nas duas funções, tá ok? Lembrando que este aqui não se refere ao valor real do gráfico, né? Bom, então vamos lá. No x igual a menos 1, nós estamos nesse caso aqui, x menor ou igual a zero. Menos 1 é menor ou igual a zero. Portanto, g de x é igual a x. Portanto, menos 1, o g de menos 1 será igual a menos 1. Agora, para x igual a zero, nós estamos também nesse caso aqui, g de 0 é igual a zero. Está aqui. Agora, vamos calcular no zero para essa segunda função. Bom, menos 0 mais 3. Então é 3. Esse valor aqui eu vou colocar entre parênteses porque de fato ele não faz parte do nosso gráfico, é apenas para nós entendermos onde é que começa aí a segunda parte do nosso gráfico, né? E para x igual a 1, aí sim nós estamos nesse caso aqui, 1 maior do que 0. Menos 1 mais 3 dá 2. Agora nós colocamos os pontos no gráfico, né? Então aqui temos menos 1, menos 1. Então aqui nós temos um ponto no gráfico. E 0, 0 é um outro ponto. Ora, então até o zero, o que vale é este gráfico aqui. Nós podemos traçar essa reta, pois através de dois pontos, né, nós aprendemos isso na função do primeiro grau, nós determinamos o gráfico aí, né, da função. Ora, aqui nós temos a nossa origem, que é o zero, né? E, bom, para x igual a zero, segundo esta função, nós teríamos g de x igual a 3. Então, está aqui, 0
2, 1, 2 e 3, né? Só que aqui vai entrar bola aberta. Por que bola aberta? Porque x maior do que 0. E aí, quando x é igual a 1, o g de x é igual a 2. 1, aqui, né, se associa com o 2 aqui no nosso eixo vertical, né? Aqui é bola fechada, tá? Porque esse ponto realmente ele faz parte do gráfico. Olha, então nós temos essa situação aqui. É interessante nós marcarmos este ponto aqui, que é o 3, e este ponto aqui também é interessante, né? Mas este ponto que ocorre com ele, o nosso y é 0. Mas nosso y para este pedaço aqui, ele é menos x mais 3. Então, menos x mais 3 igual a 0. Isso implica x igual a 3. Ok? Então, esse ponto aqui é o 3. Esta coordenada é 3. Bom, então este exatamente, pessoal, é o gráfico da nossa função. Veja que até aqui nós temos uma função f de x igual a x. Se fosse continuar para x maior do que 0 também, ele continuaria esse gráfico para cá. Mas não, a partir do 0, o que vale é menos x mais 3. E veja que se menos x mais 3 viesse para x menor ou igual a 0 também, ele continuaria para cá. Então veja, até aqui nós temos f de x, g de x igual a x. E daqui para frente nós temos g de x igual a menos x mais 3. Notem que também essa função ela tem uma descontinuidade aqui, né? Existe um salto aqui. Um detalhe interessante é que é o conjunto imagem, né? O conjunto imagem, veja, todos os elementos abaixo do 3 aqui possuem um elemento no domínio que tem por imagem esse valor, né? Só os elementos acima do 3 é que não possuem. Tá? Então a imagem da função g, no caso aí, é exatamente os elementos menores do que o 3, tá ok? Se colocar por intervalo vai ficar o quê? Menos infinito até o 3, bola aberta nos dois, né? No menos infinito sempre é, e vai até o 3. Podemos escrever também por aquela notação mais por extenso, né, de função descritiva, que é y pertence a r, né, tal que y é menor do que 3. Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro exemplo aqui. Agora é uma função h, né, definida da seguinte forma. H de x, ela tem três expressões diferentes. H de x igual a menos x para x menor ou igual a 0, x quadrado para x entre 0 e 2 e 4 para x maior do que 2. Importante observar os extremos, né? Veja que o 0 aparece nesta parte aqui, não aparece aqui, mas aqui aparece o 2. E o 2 não aparece aqui, portanto, não existe nenhuma confusão aqui. Da mesma forma que nós procedemos anteriormente, vamos pegar um ponto em cada um desses intervalos aí. Tá? Então, para x menor ou igual a 0, eu tomei o x igual a menos 1 aqui. Depois eu tomei x igual a 0 duas vezes. Por quê? Uma para a gente pensar nesse intervalo aqui. E outra para a gente pensar nesse intervalo que, apesar do 0 não aparecer aqui, é importante, como eu já disse para vocês, para estabelecermos aí onde é que começa, né? Se começa no mesmo ponto, ou enfim, se existe uma variação aí. Depois o 2, ele aparece aqui nesse intervalo, e depois eu coloquei o parênteses aqui para o 2, porque é o 2 calculado nesse intervalo que ele não está aqui, ok? E depois o 3, que é um outro ponto desse intervalo. Então vamos lá. O menos 1 nós temos que calcular aqui, menos 1 para x menor ou igual a 0, menos x. Portanto, menos 1, que vai dar 1, ok? Menos x. Depois, para x igual a 0, menos 0, que é 0. Agora, utilizando esta expressão de baixo, 0 ao quadrado também dá 0. Olha que interessante, bateu o mesmo ponto. Portanto, este gráfico aqui, este pedaço, termina exatamente onde esse começa. Ou vice-versa, esse começa exatamente onde esse termina. O que é interessante, porque aí nós não vamos ter uma descontinuidade, né? Nós temos descontinuidade quando um pedaço começa não no mesmo ponto em que o outro termina, ok? Quando ele começa num ponto diferente de onde o outro terminou, tá ok? Aí existe a descontinuidade. Agora, nesta outra situação aqui, o 2, né, nós usamos aqui. 2 ao quadrado é 4. E de acordo com essa expressão, seria exatamente o 4. Então, novamente, nós temos o mesmo ponto, portanto, nós também não temos uma descontinuidade aqui, nem no 0 e nem no 2, tá ok? Então, agora, não vai ser um gráfico quebrado, né? Exceto as definições diferentes aqui, né? E quando o x igual a 3, aí nós estamos nesse intervalo, mas nesse intervalo a função é constante igual a 4. Portanto, aqui também vai ser 4, né? Ok. Bom, então vamos lá.
Aqui então nós temos para x igual a menos 1, o h de x é 1. Né? Então nós temos este ponto. Para x igual a 0, o h de 0 é 0. Então nós temos este ponto aqui. Então até o 0, nós temos esta situação aqui. Depois, entre o 0 e o 2, nós pensando neste ponto aqui, ele é o ponto inicial dessa segunda parte do gráfico. Seria bola aberta, mas como ele é bola fechada devido a este intervalo anterior, então aqui vai ser bola fechada mesmo. Agora aqui nós temos o ponto 2, 4. Bom, aqui 2. Né? E aqui 2, 3, 4. Então nós temos aqui o ponto 2, 4. Está aqui esse ponto. Ora, mas como nós temos este ponto e este aqui, veja que nós temos o x² aqui, né? O x², pessoal, isso aqui é uma parábola, tá ok? Se nós pensarmos em todo o plano, aqui em todo o eixo cartesiano, nós vamos ter uma parábola cujas raízes, as duas são iguais a 0. Portanto, e como esta aqui é uma das raízes, um detalhe também interessante é que o nosso b é 0, né? Se nós pensarmos uma parábola da forma ax² mais bx mais c, o nosso b é 0. Portanto, o nosso x-vértice é 0, porque o x-vértice é menos b sobre 2a. Né? Portanto, o nosso eixo de simetria é exatamente aqui. Ora, então nós temos uma parábola que é exatamente, tem esse formato aqui. Então aqui nós temos uma parábola. Ok? E a partir do 2, que é esse ponto aqui, né? Aqui é o 4, aqui 0. A partir do 2, a função é constante igual a 4. Portanto, aí, daqui para frente, o gráfico vai ter este formato aqui, de uma constante, ok? Então, veja, o gráfico é exatamente esse. Então, ele desce aqui segundo uma reta, a reta menos x. Nesta situação aqui, ele obedece à parábola x², e a partir daqui, a função constante igual a 4, ok? Menos x, esta reta, depois ele tem um pedaço de parábola aqui, e depois aqui ele continua segundo uma reta, tá? Então esse é um gráfico, note que não existe descontinuidade nesse caso, né? Porque aqui ele termina exatamente aqui e a outra parte começa nesse ponto, aqui ele termina aqui e a outra parte começa nesse ponto, né? E a única coisa aqui é que o nosso conjunto imagem, ele vai aqui do 0 até o 4, né? É exatamente esta parte aqui, é o nosso conjunto imagem. Não existe elemento no domínio que tem por imagem valores aqui embaixo, nem lá em cima, né? Então, nesse caso aqui, a imagem do H é exatamente o intervalo que vai do 0 ao 4, tá? Então, esse é o nosso conjunto imagem. Bom, pessoal, então é isso. Esse conteúdo aqui, ele é bastante importante, vai ser útil em várias partes do nosso curso aí, em particular quando nós começarmos aí a estudar o próximo tipo de funções, que são as funções modulares. As funções modulares, elas são definidas aí, existe a forma algébrica de nós entendermos as funções modulares, e elas vão ter aí mais de uma sentença, tá ok? Portanto, isso aqui ele tem uma aplicação, sim, né? Em várias áreas aí nós vamos estar trabalhando com funções definidas por mais de uma sentença, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!